Faz um tempo que eu segurei um nunchaku pela última vez. Então essa semana eu decidi mudar isso e aprender 3 técnicas de giro com nunchaku de madeira. Antes de mais nada, eu achei melhor entender o comportamento do nunchaku. Por exemplo, os pulsos são muito importantes para gerar a fluidez dos movimentos. Outro fator importante foi segurar o nunchaku na parte mais próxima da corrente. Além disso, eu descobri que o nunchaku não deve bater no meu corpo. Ele deve balançar e distribuir a energia do impacto ao redor do meu corpo e assim retornar para um golpe ou transição. Outra coisa é que se uma mão está controlando nada, ela deve proteger a cabeça. Idealmente, né? Então primeiro eu pratiquei golpes retos, saindo e retornando das axilas, para cima e para baixo, e nas diagonais. E depois foi a vez de golpes circulares, também em todas as direções. Por último, eu me dediquei às passadas de mão mais simples, pelo menos uma para cada altura do tronco. Na hora que eu me senti confortável, era hora de pegar a primeira técnica, a do giro infinito. Ela é basicamente uma variação dessa simples transição de pulso, na qual uma mão fica virada para cima e a outra para baixo. E daí é basicamente direcionar cada bastão do nunchaku em direções opostas na direção da mão virada para baixo. Daí a mão que estava virada para cima vai girar para baixo para pegar o nunchaku no fim do giro. E assim o movimento pode recomeçar do outro lado. Foi só praticar bastante e o giro ficou razoável. Para fazer o giro infinito, basta fazer esse mesmo movimento de antes, mas agora a transição é feita por apenas uma mão. O que é mais fácil dito do que feito. No fim do giro, é preciso deixar o nunchaku continuar o movimento e alternar a direção na mesma mão. Eu ficaria satisfeito para ir para a próxima etapa se eu fizesse 10 giros consecutivos. Só que por mais que eu tentasse, o nunchaku se enrolava no meu pulso, ou voava na minha cara, ou simplesmente não queria ficar na minha mão. Mas no dia seguinte, depois de muitos outros fracassos, eu entendi que estava demorando muito para soltar o nunchaku a cada transição. E foi então que isso aconteceu. Eu não sei te dizer o quão contente eu fiquei com ter conseguido isso. Eu até entrei por aquele portal na árvore, de tanta felicidade. Era hora de seguir para a segunda técnica, que pra mim é a mais fácil das 3. Ela consiste em desenhar um 8 à frente do corpo com um giro por cima dos pulsos em cada lado. O ideal é primeiro fazer sem os giros dos pulsos. Depois entender o giro por cima dos pulsos para cada direção. O lado direito não foi problemático, mas fazer com o lado esquerdo foi um desafio. O que ajudou muito foi descobrir como transferir de um lado para o outro, mantendo o desenho do 8. A melhor forma que eu tenho para descrever essa transição é assim. No fim do giro por sobre os pulsos, você faz uma borboleta com as 2 mãos com as palmas viradas para cima. A ideia é soltar o nunchaku no topo do giro, já quando ele está encostando nas costas da mão oposta. Assim eu consegui praticar o 8 alternando os 2 lados e me senti confortável o suficiente para seguir para o terceiro e último giro. O chamado Mega Catavento. De longe o mais complicado de todos, mas também o mais legal. Ele é basicamente uma combinação das 2 técnicas anteriores. O movimento começa na frente do corpo com o desenho do 8 como fizemos, mas no segundo giro por sobre o pulso, o nunchaku não volta à frente. Ele vai por trás das costas, onde acontece uma transição de mãos no mesmo bastão. Daí um giro por sobre o pulso na mão oposta e uma transição por cima da cabeça. E assim, um movimento em círculo por todo o tronco. O meu objetivo era deixar a sequência o mais fluida possível por pelo menos 5 ciclos completos. Mas por algum motivo, eu não conseguia fazer direito a transição por trás das costas. Era como se o nunchaku sofresse uma freada súbita e o círculo era perdido. No primeiro dia tentando esse giro, eu fiz o meu máximo e treinei até as minhas mãos não aguentarem mais. E no dia seguinte, eu ainda não conseguia fazer essa transição. Os bastões acertavam as pontas dos meus dedos, as minhas costas, os meus cotovelos. Por mais que eu insistisse, claramente tinha alguma coisa que eu não estava entendendo. Eu até cheguei a fazer um círculo mal feito por diversas vezes, mas não era o resultado que eu queria. Eu pratiquei tanto que até os parafusos do nunchaku não aguentaram e um dos bastões acabou soltando no meio do treino. Eu tentei insistir além disso, mas a possibilidade do bastão voar no meu rosto não me animava muito. Era hora de voltar para casa de novo e rever os tutoriais. Foi aí que eu descobri 2 detalhes muito importantes.
Primeiro, existe uma inversão de quadril que eu não estava fazendo. Uma transição de peso do corpo da esquerda para a direita e de volta a cada transição. É isso que deixa o corpo de lado e facilita o giro. O segundo ponto é que existem 2 giros simples que ocorrem nas 2 extremidades inferiores do círculo, uma à direita e outra à esquerda. Esses 2 giros menores dão mais fluidez estética ao movimento inteiro e também facilitam a transição de baixo que eu tanto tive dificuldade. Depois que eu descobri isso, era hora de consertar o nunchaku e tentar de novo. E até que isso aconteceu. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.